E além do encontro com o Papa, o presidente Lula se encontrou com figuras políticas e autoridades italianas importantes nesta quarta-feira em Roma. Entre elas, o presidente da Itália e a primeira-ministra do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo presidente da Itália, Sérgio Mattarella, onde conversaram sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, além da aproximação entre as universidades e o aumento das trocas comerciais entre Brasil e Itália. Outra agenda foi com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Também recebeu Lula no Palácio Chigi, com honras de chefe de Estado. O encontro com a líder do governo de extrema-direita do país foi confirmado na noite de ontem. O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, também se encontrou com Lula no gabinete da prefeitura. Este encontro teve um caráter mais pessoal. Os dois políticos se trataram como amigos. Gualtieri visitou Lula em Curitiba, quando o ex-presidente esteve detido na Polícia Federal no contexto da Operação Lava Jato. Lula afirmou que a visita ao prefeito de Roma foi uma visita de agradecimento e para expressar gratidão pela lealdade, solidariedade e pelo comportamento de Gualtieri na época. O encontro terminou por volta das 8 da noite de Roma, 3 horas da tarde no horário de Brasília. E sobre as relações exteriores e a reaproximação do Brasil com a comunidade internacional, vamos agora com o nosso analista de política internacional e professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor, uma ótima noite ao senhor. Quero começar perguntando o que podemos notar de mudanças na política internacional do Brasil após 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, que foi bastante criticado, principalmente pela forma como conduzia algumas questões. Uma boa noite ao senhor, professor. Boa noite, Elias. É perceptível em números a quantidade de viagens exteriores que a presidência da República tem feito, adotando uma política de diplomacia presidencial, usando o seu renome e o histórico de gestões anteriores para ser recebido em outros países, e também de mandatários de outros países que já vieram ao Brasil nesses menos de 6 meses inteiros de mandato, é superior aos 4 anos anteriores. As viagens que o Jair Bolsonaro fez durante o mandato dele chegaram a ser um tanto quanto objeto de chacota, porque ele fazia questão de se manter isolado, cumprindo apenas os protocolos mínimos, mas não estabelecendo relações com os dignatários dos outros países. E, internamente, ele mandava a mensagem para os brasileiros, especificamente de seus apoiadores, que ele estava adotando uma postura firme em favor do Brasil, mas sem desembolar negociações que abririam novas oportunidades do comércio ou poderiam fazer com que os países efetivamente ouvissem os interesses do Brasil e firmassem compromissos, não só com a gente assumindo obrigações, mas eles também. Então, é de se esperar que a gente veja, em algum tempo, a depender também da vontade dos outros países, mais tratados sendo firmados e, com isso, atualizando compromissos do passado. E, professor, quais foram aí os maiores erros e acertos também do presidente Lula no diálogo com outros países? Acompanhamos aí algumas críticas em relação, por exemplo, à visita de Lula à China, quando falou, por exemplo, sobre os Estados Unidos. Há também algumas questões críticas internas. O que o senhor poderia destacar para a gente? Ótima pergunta, Elias. A gente deve sim chamar a atenção do lado do acerto, que o Brasil, ao retomar uma política de não alinhamento automático e buscar ter parcerias em todos os continentes com governos alinhados ou não alinhados à vertente política e ideológica da presidência da República, é um acerto. Também é um acerto essa tentativa de questionar as instituições que estão travadas porque quando foram criadas o mundo era outro, ou travadas porque políticos como Donald Trump fizeram questão de desmantelar, de destruir o funcionamento dessas instituições e que precisam ser renovadas. Elogiado também nessa política de chamar a atenção que o Ocidente não é dono do mundo, o Ocidente, vamos dizer aqui de forma grosseira, Europa mais Estados Unidos e alguns poucos outros aliados, ele é multidimensional e que especificamente os países do chamado Sul Global, aqueles que já foram colonizados, têm uma visão diferente sobre como o mundo deveria funcionar.
Porém, do outro lado, a gente deve perceber que, assim como o Brasil deseja ser visto com o seu ponto de vista, errou e tem errado algumas vezes o presidente do Brasil ao não ouvir e não perceber o interesse dos outros países. Então, sempre que recebe um país ocidental ou viaja a um país ocidental e não dá atenção ao que eles estão muito preocupados, que é a inflação e o conflito Rússia e Ucrânia, ele deixa a desejar e causa uma dificuldade para a política interna promover algum acordo do Brasil, levantando suspeitas se esses acordos mereciam ou não mereciam ser desdobrados. Fora isso, ao adotar uma política de diplomacia presidencial, ele está sujeito a gafes. Em vez de usar a linguagem morna da diplomacia e deixar que os técnicos ou então inferiores hierárquicos, ministros ou conselheiros do Itamaraty falassem sobre os assuntos, ele acaba expondo um ponto de vista pessoal com um linguajar não muito adequado e depois o Itamaraty tem que pôr panos quentes, tentar que dar explicações e desembolar o que quer que seja que causou de mal-estar. Do ponto de vista da política interna, acaba dando arma para a oposição e dificultando, atrasando outras políticas que o Congresso precisa aprovar e que o governo tem interesse. Por exemplo, o que está em pauta, a reforma tributária. E todos esses desgastes e deslizes causam o governo de atrasar as negociações. Eu achei até interessante, professor, que nós mostramos agora o encontro do presidente Lula com a primeira-ministra italiana, que é considerada de extrema-direita. De fato, os alinhamentos são completamente diferentes, mas ainda assim há um diálogo. Eu queria saber também a importância desses encontros para o Brasil, tanto em relação à política, como também para a economia, professor. Pois é, a economia depende da política. O normal do mundo, depois dos 1800, é o nacionalismo e o protecionismo. E quando os países perceberam que isso é causa de guerra, eles mudaram uma visão a favor do liberalismo e de um comércio mais amplo, sonhando com a chamada globalização e facilidade. Porém, os países não liberalizam por liberalizar, os países fazem negociações, os países se comprometem a abrir oportunidades para um parceiro específico, se do outro lado esse parceiro também abrir oportunidades para este, que está se comprometendo nessa parceria estratégica. Devemos considerar ainda que já virou o costume grandes blocos. Então, negociar com a União Europeia exige o aval, o sim, de 26 países, e cada um deles pode ter demanda específica. Veja o caso que a OTAN sofre com a Turquia, que por mais que todos os outros países tenham interesse de aceitar a Suécia, isso está atrasado porque ela tem uma demanda específica. Então, se existe um acordo Mercosul-União Europeia, é preciso convencer os parlamentos e os governos de todos esses países a aprovar esse acordo para ele entrar em vigor rapidamente. Então, é muito importante esses contatos políticos para discutir os acordos comerciais. E na outra questão, como eu disse, existem algumas instituições, o FMI e provavelmente a própria Organização das Nações Unidas, a ONU, que precisa de uma séria reforma e para isso é preciso um número muito grande de países concordando não só que a reforma é necessária, mas que tipo de reforma é possível. Então isso vai se construindo aos poucos, vai se aglutinando blocos, ou alianças em favor dessas modificações. Professor, e para a gente concluir, a minha pergunta é justamente neste mesmo sentido que o senhor acabou concluindo agora a sua fala. O senhor acredita que o Brasil pode se tornar mais relevante diante da ONU e também de outras instituições internacionais? A gente poderia estar num outro patamar se a nossa economia tivesse crescido o que se esperava na década de 2010, em diante. Tivemos uma crise de 2016 para cá que nos atrasou, tivemos empobrecimento, dificuldades internas, mas o mundo tem muita expectativa do Brasil. Eu já disse isso aqui outras vezes, somos um território imenso, uma população imensa, uma economia grande que tem muita potencialidade e, acima de tudo, temos um histórico da diplomacia muito bem respeitado, um quadro de embaixadas e consulados invejados, o sexto maior do mundo, e que, portanto, somos pontes para muitas negociações. Basta agora o Brasil cumprir o seu papel de seriedade, de estabilidade e convencer os países que pode sim ser intermediário disso. Vontade e interesse dos outros existe, falta agora entregar.
Professor, muito obrigado pelas informações, muito obrigado também por essa aula sobre política internacional. A gente volta a se falar na próxima semana. Uma boa noite.